Olá, segundo ano, bom dia para todos vocês. E estamos começando agora mais uma aula de arte. Então, vocês podem estar abrindo aí na página 83, tá bom, pessoal? 83. Essa página que vocês estão encontrando agora é uma continuação de um assunto que já começamos na aula anterior, né? Começamos a ver como é que as nossas ruas podem fazer parte da arte, principalmente na pintura. Então, nós começamos a ver alguns exemplos de pinturas, de obras, inclusive bastante importantes, de um pintor que se chama Alfredo Volpi. Não foi isso? Que começa na página 81. Então, a gente viu a primeira obra, que inclusive lembra até um sítio, na página 81. E também vimos mais duas obras que estão na página 82. Vimos algumas características, vimos também que ele adora fazer casarios, que, para quem não lembra, são uma sequência de casas, né? Aquele monte de casinha um do lado da outra, era bem comum nas obras de Alfredo. E também, quando ele desenhava as fachadas, né? As frentes das casas, ele gostava muito de colocar bandeirinhas, por fazer parte de um período bem conhecido no Brasil, bem chamativo, que é o São João, né? Por isso, inclusive, na primeira obra da página 82, nós temos uma frente de uma casa, né? Uma fachada com algumas bandeirinhas. E também na nossa última aula, eu coloquei para vocês verem vários exemplos, não foi? Inclusive de outras obras que nem tem aqui no nosso livro. Outros exemplos de pintura de casas de Alfredo Volpi. Na página 80, vocês também puderam fazer um desenho da rua de vocês, né? Colocando todos os comércios, as casas, inclusive as cores mesmo, as cores verdadeiras das casas que vocês têm aí na rua que vocês moram. Então, na página 83, a gente vai estar dando continuidade, só que vendo um pouco mais detalhado esse conteúdo, nessa forma de desenhar casas, nesses tipos de pintura, nessas estruturas aí de obras. Só lembrando, Alfredo Volpi é italiano, né? Era italiano, só que muito cedinho, com 1 aninho de idade só, ele veio morar no Brasil e aí em diante passou muitos anos aqui. E era apaixonado pelas casas, né, pelos casarios, aquelas fileiras de casa lá de São Paulo, tá? De interiores de São Paulo. Mas vamos lá ao que mais importa hoje. Na página 83, nós temos um conteúdo que se chama A Perspectiva. Estão vendo aí? E logo abaixo tem uma obra de Alfredo Volpi, que se chama Marinha de Itanhaém. Tá? Vejam aí direitinho, foi uma obra produzida em 1940. E como vocês podem ver, as cores, ó, cores amenas, né? E como tá, vocês estão vendo aí muito claramente, ele está representando o quê? Casas, ruas. Só que tem algo um pouquinho diferente aí. Vocês puderam observar que logo, a primeira coisa que a gente tem, assim, que dá logo de cara, são essas primeiras casas da frente, que estão em tamanhos maiores. Pois é. E lá atrás, vocês estão vendo que tem as casas já estão menores. E lá no finalzinho, lá atrás, tem uma partezinha, uma divisão do mar com o céu. Conseguem perceber isso aí nessa obra? Dá uma olhadinha aí bem direitinho, tá? É importante a gente ter bastante paciência e bastante atenção quando a gente vai observar uma obra de arte, para a gente poder conseguir obter todos os detalhes, ou pelo menos muitos detalhes dessa obra, e entender o que é que está representando. Então, nessa obra aí de Alfredo, além das cores amenas, né, que vimos que é uma característica muito forte de Alfredo, que é pintar cores suaves, que combinam, tem também a diferença dessas casas, casas que estão mais próximas e casas que estão mais longe, não é isso? Quando a gente para numa esquina ou numa pista, assim, numa calçada, né, que tem uma pista próxima, quando a gente olha para um lado e olha para o outro, a gente não consegue perceber que pertinho da gente tem umas lojas, umas casas, mais longe é como se as casas que estivessem mais longe elas fossem diminuindo. Não podemos fazer isso? Podemos, a gente para num lugar, é a mesma coisa, até parar dentro de casa, a gente vai perceber que tem algumas coisas que ficam mais próximas da onde você parou e coisas que estão mais longe parecem serem um pouquinho menores. Diminui por conta da distância, é lógico, né? Isso na pintura a gente chama de perspectiva.
essa ideia de colocar coisas mais próximas e coisas mais longe, para a gente entender realmente que está se tratando de algo de distanciamento, de verdade, um ambiente que a gente pode parar à frente dela e perceber que tem coisas mais próximas e tem coisas mais longe. Da mesma forma que acontece na vida real. A gente para numa esquina ou em qualquer lugar de onde a gente estiver e vai perceber que quando a gente está mais próximo, a coisa fica maior. Quando está mais longe, a coisa fica menor. E Alfredo Volpi também gostava muito de fazer essa questão de perspectiva nas obras dele, tá? Perspectiva, a gente colocar objetos mais próximos e objetos mais longe, dar essa ideia de distanciamento. No nosso livro, ele diz assim: você consegue perceber que na obra a rua parece estar se distanciando, ficando coisas mais longe. Na cena, existem casas mais à frente e outras mais distantes, né, mais atrás. Isso é o que chamamos de perspectiva, uma técnica utilizada para desenhar a partir de um ponto de vista e que divide o desenho em planos, tá? No primeiro plano, vamos lá compreender como é essa questão de plano. Nesse caso aqui da obra de Alfredo, nós temos 3 planos, tá? Então, ó, no primeiro plano, nós temos os elementos que estão mais próximos, que estão mais perto da gente, tá? Que são essas 2 casas maiores aí. No segundo plano, nós temos os elementos que aparecem um pouquinho mais atrás, ou seja, essas casinhas menores que tem um pouquinho atrás dessas casas maiores. E também podemos ter um terceiro plano, pois é, que é essa parte do mar e a parte do céu, porque está muito mais distante do que todas as outras coisas, tá? Podem perceber aí, agora podem passar a página para 84, tem muito mais organizado aí esse pensamento de plano. Vamos lá, é a mesma obra, tá, gente? Mesma obra. Podem perceber que do lado da obra agora tem 3 setinhas rosas, né? Então tem primeiro plano, segundo plano e terceiro plano. Primeiro, segundo e terceiro. E ela está dividida por um tracinho rosa. Estão vendo também, né? Esse tracinho rosa vem nos ajudar a perceber quais coisas, quais elementos estão em cada plano. Então, como a tia disse, quais coisas estão no primeiro plano? Essas casas maiores, né? Inclusive, está indicando aí, ó, pela setinha rosa. Então, essas 2 casas maiores aqui, ó, que são as coisas que estão mais próximas de nós, é que estão no primeiro plano. Segundo plano, o que é que tem aí? As casinhas que estão atrás das coisas maiores, ou seja, são os elementos que são nem tão grandes nem tão pequenos, elas são medianas, estão no meio, tá? Então, o que está em segundo plano são essas casinhas menores. E o terceiro plano? Quais são os elementos do terceiro plano? Exatamente, como eu disse anteriormente, o mar e o céu. São as 2 coisas que estão muito mais longe de nós, né? E desenhado, pintadas aí nessa obra, tá bom? Então, vamos lá. No número 1, diz assim: na imagem, contorne cada um dos planos, mostrando até onde vai o primeiro, o segundo e o terceiro plano. Tia acabou de dar a resposta a vocês, tá bom? Primeiro plano, então você vai pegar um lapisinho e contornar aí, ó, passando por cima de cada partezinha da casa grande, das 2 casas grandes. Vamos lá? No segundo plano, você passa um traçozinho dividindo as casas pequenas do mar, tá? É só dividir, ó, lá atrás. E o terceiro plano, você não precisa passar atrás, porque ele já tá lá no fundo, tá? Eu vou colocar o exemplo aqui como é que deve ficar, tá bom? Para ajudar vocês. Na segunda questão, ó, fiquem aí com o lápis próximo, tá? A gente precisa resolver essa atividade todo mundo junto aqui e agora. Na segunda questão, ele diz o seguinte: agora, identifique os elementos que estão em cada plano. Complete as frases utilizando as palavras do quadro abaixo. Então, nós temos um quadrinho aí, né, azul, que tem céu, casas, árvores, casas e mar. Então, vamos lá. Primeiro quadradinho rosa, diz o seguinte: no primeiro plano, podemos perceber o que no primeiro plano? Olha aí direitinho o que foi que você marcou, que está tudo em primeiro plano. As casas, né? Muito bem, então escreve aí no quadradinho.
casas, tá bom? Então, no primeiro plano, podemos perceber casas. A resposta é casas. No segundo plano, nós estamos agora no segundo quadradinho rosa, da segunda questão. No segundo plano, aparecem o quê? Vamos observar lá de novo, em cima na obra. Segundo plano, onde a gente marcou. Tem casas, mas tem mais o quê? É tanto que ele pede duas respostas, tá? Tem dois quadradinhos aí no quadrado rosa. No segundo quadradinho rosa, tem dois espaços. Então, ele quer duas coisas, dois elementos que a gente pode encontrar no segundo plano dessa imagem, dessa obra de Alfredo Volpi. Além das casas, tem o que, gente? Acho que vocês já, inclusive, já encontraram, né? As árvores. Muito bem, então, casas e árvores. É só colocar dentro dos quadradinhos aí. Casas e árvores. Vou deixar aqui do ladinho para vocês irem me acompanhando. Agora, no terceiro quadradinho rosa, terceiro e último dessa página 84, nós temos o seguinte: no terceiro plano, mais ao fundo, ou seja, lá no finalzinho da tela, é possível observar o quê? O que é que a gente tem lá no terceiro plano? A gente viu que no primeiro plano nós temos as casas, no segundo plano nós temos casas e árvores, e no terceiro plano nós temos também duas coisas, que inclusive já respondeu anteriormente. Nós temos o céu e o mar. Muito bem, nós temos o céu e o mar. É só escrever aí dentro dos dois quadradinhos, céu e mar. Vamos lá, vou repetir tudo de novo. Primeiro plano são essas duas casas maiores da frente. Segundo plano é todas essas casinhas menores com as árvores, tá? Só passar um tracinho. E o terceiro plano é o céu junto com o mar, tá bom? Então, não deve passar uma linha dividindo os dois, não, porque os dois, o céu e o mar, estão no plano só, no terceiro plano. Então, indo para a segunda questão, nós respondemos o seguinte, no primeiro quadradinho rosa. No primeiro plano, nós podemos perceber casas. No segundo plano, nós podemos perceber o quê? Casas e árvores. E no terceiro plano, nós temos o mar e o céu, tá bom? Respondam aí direitinho. Na página 85, só lembrando, se você está com dificuldade de escrever um pouquinho mais devagar, não conseguiu me acompanhar direitinho nas respostas, é só voltar um pouquinho esse vídeo, pausa e vai escrevendo cada um no seu tempo, tá bom? Na página 85, nós temos mais uma imagem, só que nós temos ela só em desenho, quer dizer, duas imagens na verdade. Nós temos a primeira, que é somente o desenho, ele não está pintado, não está colorido. E embaixo nós temos o segundo desenho, que aí sim está colorido, mostrando exatamente como são as cores reais, vamos dizer assim, dessa obra, tá bom? E ele diz pra gente o seguinte, logo no comecinho da página: veja agora a técnica de perspectiva usada para construir alguns desenhos. Vamos lá entender. Nós compreendemos que perspectiva é a gente desenhar algo a partir de um ponto de vista, ou seja, tudo que estiver próximo da gente vai ter que ficar grande no desenho. E tudo que for ficando longe vai diminuindo. Então, nós começamos assim e vamos terminando, ó, pequenininho, tá bom? É uma escadinha, do menor para o maior, ou do maior para o menor, tá bom? Aí abaixo ele diz, perceba que quanto mais perto de nós que estamos observando as imagens, maiores parecem ser as construções. E quanto mais distantes, quanto mais a gente estiver distante, menores as construções parecem ficar. É tudo que Tia falou até agora, né? Quanto mais perto, maior fica. Quanto mais longe, menor fica. Agora, vocês vão ter uma atividade para fazer aí na casa de vocês, só que dessa vez é sozinho, tá? Ele diz assim, o nosso bonequinho: vamos tentar desenhar novamente sua casa, considerando a técnica da perspectiva, ou seja, na página 86, está lá no roteiro de vocês, vocês podem acompanhar, tá bom? Na página 86, vocês vão desenhar a rua que vocês moram, tá? A rua. Então, a gente sabe que na nossa rua, normalmente, né, tem casas de um lado e tem casas do outro. Claro, pode ser que algum de vocês more em uma rua que não tem casas do outro lado, só tem um vazio.
pode deixar o vazio, tá? Colocar árvores, o que tiver, árvores, pedras, o que tiver do outro lado da rua você coloca. Mas quem tiver ruas que tem casas de um lado e casas do outro, faz as duas fileiras de casas, tá? Lembrando, vocês têm aí no livro, parece uma pistazinha, né? No meio, gente, é uma pista, tá? Vocês vão fazer as casas, ó, do lado, nessas partes maiores que estão em branco. No meio da página é uma pista, aqui, ó. Essa parte aqui é uma pista, onde você anda, é a rua, o calçamento. E aqui é que você vai fazer a fileira de casa e aqui também outra fileira de casa. Lembrando, as casas maiores começam aqui, as casas menores terminam aqui. Então, aqui são as casas que vão estar mais próximas de vocês, tá certo? Não esqueçam desses detalhes. Tudo que for mais próximo ficam maiores. Tudo que tiver mais longe fica menor. Então, antes de desenhar, eu dou uma dica que é ir lá na sua calçada, tenta chegar até a sua esquina e dar uma olhada na rua. Quais são as casas que estão mais próximas de você na esquina? Tá? Vai mesmo assim para o meio e tenta observar quais são as casas que estão na esquina, que estão mais próximas, devem ficar maiores no seu desenho. E as casas que são lá no finalzinho da rua, são as casas que vão ficar menores no desenho. Tentem fazer essa atividade aí na casa de vocês e no nosso próximo encontro do Zoom, da segunda-feira, a gente vai estar compartilhando esse desenho com os nossos colegas, tá bom? E ver aí o que é que falta melhorar um pouquinho e as dúvidas que vocês tiverem também. Então, um beijão pra vocês e tchau, tchau!